Antes de mais, saudar Sua Excelência o Presidente da República, Daniel Francisco Chaves, pelo alto sentido de respeito pelas instituições de Estado, submeteu a esta Casa algumas propostas de lei, neste caso o pacote fiscal, à luz do regimento da Assembleia da República, que é um instrumento de trabalho usado pela própria Assembleia da República, que o aprovou. E dizer que hoje a Assembleia da República foi palco de espetáculos de vários tipos. De um lado vimos a responsabilidade, mas do outro vimos a deserção. A bancada da Frelimo convocou a imprensa para repor a verdade e tranquilizar o país que o pacote tributário será aprovado, o que irá permitir que o Estado tenha recursos para pagar salários, comprar medicamentos, disponibilizar o livro escolar, construir mais salas de aulas, contratar mais profissionais de saúde e, acima de tudo, aliviar o bolso do cidadão, alargando a base tributária, o que irá permitir minorar o custo de vida. Dizer, caros jornalistas, que este debate devia ter acontecido na semana passada, mas a pedido da oposição, adiamos para debater esta semana. Alegavam eles que precisam de mais tempo, precisam de estudar mais os documentos. E, lamentavelmente, sabemos que a oposição está nas comissões de trabalho, estão representados nas comissões especializadas, debateram essas matérias, inclusivamente até adotaram as matérias a nível das comissões especializadas. Mas nós, como Frelimo, com alto sentido de democracia, aceitamos e adiamos o que hoje já não podíamos fazer pela segunda vez, porque estaríamos a faltar à verdade e ao respeito aos moçambicanos que nos colocaram cá na Assembleia da República. Dizer ainda que o governo reuniu com a Confederação das Associações Econômicas, a CTA, reuniu igualmente com vários setores econômicos e as comissões especializadas analisaram esses documentos profundamente e adotaram para permitir que os instrumentos fossem ser apreciados em plenário. Dizer ainda respeito ao povo que nos conferiu este poder e vamos aprovar as leis para permitir que o Plano Econômico Social e o Orçamento de 2026 tenha recursos para a sua prossecução e muito obrigado. Olhando para a complexidade deste pacote legislativo, estamos a falar de cerca de 4 leis que foram ao Parlamento para serem revistas. Uma semana é tempo suficiente para se fazer esta revisão dessa legislação toda. Do ponto de vista da bancada da Frelimo, falo isso com base nos argumentos que as bancadas da oposição estavam a apresentar. Uma semana foi o pedido que as bancadas da oposição fizeram, mas também dizer que não é tempo insuficiente para analisar. E dizer uma coisa, esta é uma revisão pontual que visa adequar alguns artigos constantes desses instrumentos para poder ir ao encontro daquilo que são as exigências do mercado financeiro atual. Nós sabemos que o nosso país caminha agora para uma independência econômica, é este o desiderado, e nós precisamos de ter recursos para financiar o nosso orçamento. Ao aprovarmos esses instrumentos, esta revisão pontual, repito, são alguns artigos. Ao aprovarmos, estamos a permitir que a 1 de janeiro o Estado moçambicano comece a cobrar receita para financiar as despesas, estas que nós fomos aqui elecando. E dizer que, durante esta uma semana, os deputados da oposição participaram nas comissões especializadas de trabalho, discutiram profundamente esses instrumentos, inclusivamente adotaram os pareceres que estão a ser apresentados em plenário. Se formos a ouvir, quando se fala da adoção do parecer, tem lá o nome de todos os deputados que subscreveram o parecer. Então, nós acreditamos que foi tempo suficiente, mas também nós temos o regime de submissão de leis sobre modelo simplificado. Isso suspende todos os outros aspectos previstos no regimento, mas mesmo assim, a Assembleia da República, a bancada da Frelimo, anuiu este adiamento, o que permitiu que o governo fosse novamente reunir com o CTA, fosse reunir com os setores econômicos e chegar a um consenso. Mas nós todos sabemos que o imposto tem que ser pago para o benefício do cidadão. Muito tempo estamos nos conselhos de recursos, as empresas estão envelhecendo-se. Tributar mais não seria sufocá-las e retardar o desenvolvimento tão saudável. É preciso que fique claro que estas leis não são para tributar mais. O que é alargamento
da base tributária é a identificação de nova matéria coletável. Temos que identificar mais setores. Nós agora estamos numa situação de promoção da inteligência artificial. Será que temos que continuar a tributar o trabalho apenas manual? Ou temos que avançar, nós como país? Temos que modernizar o nosso sistema de administração tributária. É daí que temos que alterar a nossa pauta aduaneira para permitir que possamos ter mais instrumentos para cobrar a receita. Porque a receita muitas vezes fica presa no exterior, não pode ser exportada para o nosso país, porque não temos previsão legal. E fique claro que ninguém vai pagar nem um centavo por uma transação na carteira móvel. Isto fica claro. O IVA que se diz que não se vai cobrar. Nosso sistema financeiro, diferente dos outros sistemas financeiros que tributam até o IVA nas transações bancárias, o nosso sistema financeiro protege ao cidadão. Protege aquele que é o mais prejudicado neste sistema financeiro, que é o cidadão. Por isso não haverá cobrança de nenhuma taxa nas transações na base da carteira móvel, tal como acontece agora com as transações financeiras feitas no sistema tradicional que é a banca. Ao avançar com este debate, mesmo com a retirada da oposição da sessão, não estaria de outra forma a ir contra o que até o Presidente da República e também o Presidente da Frelimo referiu-se no sábado, que é a ditadura do voto, que ele esteve a criticar e expõe no sábado. Eu penso que os argumentos que já apresentamos são suficientes. A Frelimo cedeu. Nós nunca usaríamos ditadura do voto. Isto que fique claro. Mas também não podemos prejudicar o funcionamento do Estado, porque existem algumas deputados que querem destruir o funcionamento do Estado. Que fique claro, caros jornalistas, mesmo nós nos ressentimos das choques financeiros que a nossa economia tem vindo a sentir. E é isto que nós temos que fazer como moçambicanos, identificar oportunidades para nós podermos, por nós mesmos, financiar aquilo que é a nossa despesa primária. Falamos aqui de pagamento de salários, compra de medicamentos, distribuição do livro escolar, abertura de fontes de água. São essas questões que o Estado deve ter previsibilidade orçamental para poder financiar. Eu tenho mais uma questão, se calhar é a última. Em todas as intervenções dos deputados da Frelimo, o alargamento da base tributária parece que foi a expressão comum. A bancada da Frelimo fez algum estudo? Se fez este estudo, enquanto é que se prevê alargar ou aumentar esta base tributária nos próximos anos? Disse que esta implementação poderá começar mesmo em 2026, logo no início. Qual é a previsão, por exemplo, para o próximo ano, depois do próximo ano, em termos de aumento da base tributária? Aumento da base tributária reflete diretamente no limite da receita a ser cobrado em cada exercício econômico. Isto é um fato. Mas também temos que perceber que a alteração pontual que é solicitada já vem com algum impacto orçamental daquilo que o governo prevê arrecadar para financiar o orçamento de 2026. Nós, como bancada da Frelimo, temos comissões especializadas, que é a Comissão do Plano e Orçamento, que é a comissão que tem que analisar o Plano Econômico, Social e Orçamento do Estado na especialidade e analisar essas leis também na especialidade e fazer um cruzamento e ver de fato o que impacta a implementação dessas leis no crescimento da receita a nível do Plano Econômico, Social e Orçamento do Estado para 2026. Pode avançar pelo menos algum número, sim, pode avançar pelo menos algum número, só para os moçambicanos. Temos que agravar a tributação nesses produtos, porque é um consumo específico. Se nós queremos financiar a nossa saúde, vamos buscar lá naqueles produtos que prejudicam a saúde. Eu penso que é racional que a gente pense assim como moçambicanos e queremos agradecer desde já a imprensa que tem ajudado bastante na educação fiscal que tem vindo a ser feita na sociedade para permitir que o nosso país possa ter maior capacidade de arrecadar receita, porque só assim é que nós, moçambicanos, vamos nos prevenir dos choques externos. Há uma guerra na Ucrânia, Moçambique sofre. Há uma catástrofe nos Estados Unidos, reflete na nossa vida. Então vamos criar por nós mesmos, blindarmos as nossas finanças, pelo menos para financiarmos os serviços primários. Os serviços primários. Os outros depois vamos depender da conjuntura internacional, porque também aderimos aos programas multilaterais, neste caso o FMI e o Banco Mundial, mas não devemos começar daqui. Temos que começar da nossa capacidade de cobrar receita. Muito obrigado.